palavra dela, mas a qualquer momento autoriza a Rose a me interromper e falar. Vou procurar ser o mais sucinta possível, que isso para mim é um pouco difícil, né? Mas gostaria... Quem vai me ajudar? Tainá, né? Ajudar? Tainá, vamos começar? Depressão é tensão. Tensão. Não existe mulher grávida que não tenha passado pela tensão. E pode passar o próximo. E depressão é um estado já chegado ao patológico, que pode ser uma depressão inicial, se for vista rapidamente e se for percebida pelos profissionais que estejam atendendo a gestante, todos os danos colaterais a isso vão ser diminuídos. Então, a depressão não se limita, isso é uma chamada, ao pós-parto. Pelo contrário, a gente tem as depressões que já vêm antecede à gestação. Depressões essas que vão ter que se ter um outro cuidado, um outro manejo, que de repente a paciente já faz uso de medicações, já tem o seu psiquiatra e nos traz esse problema, um binômio, depressão e gestação. É lógico que o encaminhamento vai ser completamente diferente da depressão que inicia na gravidez. Isso é um ponto que a gente tem que fazer muita ênfase. O colega que está atendendo, seja enfermeiro, seja médico, a primeira consulta geralmente fica com o enfermeiro, com o médico, e não tem histórico da paciente, não se preocupa na escuta. E lembrando, você, Rosane, eu e a própria Rose, quem lida com depressão, eu fiz muito tempo ambulatório de depressão. Quem conhece o Gafré conhece o professor Ramon, que foi nosso professor de psiquiatria durante muito tempo. Então, nós fizemos juntos um ambulatório de depressão durante 8 anos no Gafré. E era espantoso que, às vezes, a gente recebia pacientes no decorrer do 5º mês, então, o 2º trimestre da gestação, e algumas chegando ao final, e algumas apresentando o quadro no pós-parto. Eu digo o seguinte, se chegou, não sei se depois a Rosane pode falar, ao pós-parto e abriu um quadro grave de depressão, algo houve nesse perinatal. Mudanças de humor, mesmo sutis, não devem ser ignoradas. Quem já passou por uma gestação aqui, ou já acompanhou gestantes durante muito tempo, sabe que tudo é relevante durante os primeiros meses de gestação. Primeiro, todo mundo enjoa. Segundo, todo mundo muda o humor. Todo mundo perde a libido. Todo mundo perde as suas ideias que tinham antes de engravidar. Não, quando é engravidar, você é a mulher mais feliz que tem. Não devem ser ignoradas. Vamos lá, Tainá. Tainá que está passando para mim, né? Ih, cadê a Tainá? Gente, eu sem Tainá não sei fazer nada aqui. Já passei o slide, sim. O próximo slide. Ela já passou, Regina. E eu não vi, fiquei olhando para ela. Alteração no apetite, no sono, diminuição da libido, não confundir esta libido só com sexo, gente, libido não é só sexo, libido é em tudo da sua vida, de se arrumar, passar um batom, se está feliz ou não está feliz, vai ter vontade de fazer as coisas dela. Isso tudo. E aumento da emotividade são bastante comuns. Quer dizer, gestante não pode ver o Pato Donald brincando com a Margarida que vai chorar. Né? Próximo. Pode passar o próximo. Então, como falei, contudo, geralmente a gestante ou a puérpera não tem essa percepção que está se agravando o quadro. Justamente, seus parceiros ou parentes podem perceber que essas mudanças estão demais. Então, pode chamar a atenção do profissional que está atendendo a essa gestante.
Sintomas muito comuns já da depressão, que é diferente daquilo que eu falei com vocês. Você tem coisas que são típicas da gestação. Gente, para estar grávida, você tem que mexer em mais de 20 hormônios ao mesmo tempo. Vai desde os hormônios do hipotálamo, hipófise, tireoide, ovário, placenta. Esse hormônio lácteo-placentário é uma loucura. Vem também a serotonina, vem também a adrenalina, vem também a progesterona, o estrogênio. É todo um conjunto de mudanças fisiológicas, sim, próprias da gestação. Mas tem sintomas que tem que deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Tristeza, angústia, melancolia, perda do prazer, a falta da vontade e a capacidade pragmática, a capacidade resolutiva. Quer ver uma coisa interessante, uma observação? Nós estamos cada vez mais com um contingente de mulheres acima de 35 anos. Vocês vão de concordar com isso. As minhas pacientes hoje variam entre 35 a 45, e esse ano eu fiz um parto muito feliz, claro que foi uma fertilização in vitro de uma menina de 50 anos, que foi tudo bem, só acabou numa pré-eclâmpsia gravíssima, mas isso é o de menos, a criança está com ela, está ótimo. Então, hoje, não existe mais... Nós temos 2 núcleos de pacientes. Nós temos aquelas que são atendidas, onde vocês, a maioria, vai começar a vida, e aonde eu estou inserida ainda, que é um contexto de paciente de baixa renda, mais ligado a uma pobreza, mais ligado a uma dificuldade doméstica. Essa também tem depressão. E essa é muito mal vista. É muito mal vista. E ao decorrer dessa fala, a gente vai voltar a isso. E temos as outras que vão, como a maioria de vocês, alunas, que hoje, né, assim que a gente fala, a gente tem que trocar até a idade de paridade até 34 anos. Quantas de vocês pretendem ter filho aos 34 anos? Quantas? Quando eu falo vocês, eu falo homens e mulheres, tá? Que para mim é a parcerias aí. Então, homens e mulheres hoje querem fazer seu apartamento, seu automóvel, a sua profissão, inserida no mercado de trabalho, e mais o quê? Depois vocês me lembram. Então, hoje a gente tem sim uma mudança no perfil das nossas gestantes, mas é interessantíssimo que trabalhos, eu acho que a Rosane também deve ter visto isso, que não alterou o quadro, não. Por isso que em todas as estatísticas pesquisadas, eu fiz uma boa revisão sistemática agora, alguns trabalhinhos, que mostram que mulheres, a partir de 2019 e já chegando a 2020, alguns trabalhos no PubMed, mostram já mulheres no primeiro trimestre e no último trimestre das gestações desejadíssimas, diga-se de passagem, que fazem, inclusive, processos de inseminação artificial, um bom trabalho esse, Rosana, que eu gostei, e de fertilização, e que tem um verdadeiro quadro de depressão leve no início da gestação. Vocês vão de convir que é um investimento muito caro, não só pessoal, como psicológico e como financeiro. Eu já fiz uma fertilização, não deu certo. Você imaginou isso? A segunda leva, sim, a uma mudança de comportamento. Pode passar ao próximo, por favor, Tânia. Então, sinais que nós devemos ter de atenção e solicitar às famílias, que pode ser o papai ou a mamãe da adolescente, né, Rosane? Você fala, Rose, tenha as criancinhas engravidando, quer dizer, com 13 anos. No Brasil está um pool de adolescentes, inclusive, graças a Deus, depois de batalhar muito na FEBRASCO, na Sociedade de Ginecologia de todos os estados, hoje, para a gente, a consulta pode ir uma menina de 11 anos se consultar com o seu ginecologista ou na clínica da família sozinha.
procurando métodos para evitar filho. A gente falou isso ontem, né, Rosa? Que o negócio está mudando. Isso é uma visão do Ministério da Saúde, mas que as sociedades médicas não estavam aceitando. E graças ao trabalho de muitas sociedades que são infanto-puberal e adolescente, que eu faço parte da agora, conseguimos, afinal, que isso fosse aceito pelo CREMEG, que é o Conselho Regional de Medicina, né? Que quer dizer, a gente tem. Então, frases e opiniões que expressam atenção a isso. Culpa, medo exagerado do parto. Eu gosto muito de exemplificar. Tive uma paciente maravilhosa sob pontos de vista. Fazia fisioterapia conosco no Gafre, não engordou mais do que foi, que está preconizado para ela, fazia as medicações, ia com um parceiro maravilhoso, e eu perdi essa paciente. Não perdi, não vi o time dessa paciente. Ela tinha um medo exagerado do parto. E o que terminou? Numa depressão pós-parto. Eu não coloquei ela no meu grupo de pessoas que poderia ter um problema com isso. 40 anos de idade, tá? Descobriu o parceiro ideal com 40 anos de idade, resolveu ter um filho programado com essa pessoa, uma vidinha boa, e eu não percebi que aquele medo exagerado que ela falava para a gente, eu não considerei. Abandono das consultas de pré-natal. Por que minha paciente está faltando pré-natal? Ou no consultório, ou lá em qualquer serviço público. Tem que ter busca ativa. Crise de choro e ansiedade sem motivo aparente. Evitar contato com outras pessoas. O isolamento. Pode passar o próximo, Tainá. Elementos que vão levar a gente a considerar esse diagnóstico de depressão. Não é normal, não. Quando a mãe vem com a paciente, mas minha filha sempre foi assim. O sempre foi assim não pode mais continuar assim, porque ela está inserida dentro de um sistema de saúde. E a graça divina é que todo mundo valoriza o pré-natal. Aumento excessivo de peso ou a perda ponderal importante, vocês têm um quadro clínico que é muito semelhante àqueles vômitos incoercíveis, que não é o comum de vômito assim. Ela já pode estar entrando, né, Rose, em um outro quadro clínico, que é o quê? Qual é o quadro clínico? Que a gente tem os vômitos demasiados, que leva à internação para ser submetida em tratamento. São vômitos que passam a ser uma doença psíquica e que já leva a parto prematuro, a anemia, ao diabetes gestacional, se for o contrário, né? Excesso de peso. Hoje a gente considera um peso adequado à gestação, até o seu término, entre 12 a 15 quilos. Nem muito menos, que a gente tem essa turminha do ficar magrinha a qualquer custo, que chega lá com 5 quilos a mais durante a gestação e acha que isso é vantagem. Não é, isso está provado em relação às doenças intestinais, em relação aos choros das crianças, que não é normal adquirir, sim, de 10 a 12 quilos normalmente. E a pré-eclâmpsia, que é o mais comum de todos. Pode passar o próximo. Vale lembrar, aí que eu estou falando, que o estresse afeta principalmente o desenvolvimento oxidativo do feto. A liberação, gente, de radicais livres, que vão comprometer até o bem-estar neurológico desse bebê. A Rose deve falar um pouco mais disso, que deve acontecer muito com prematuridade, né? Que é uma coisa que leva a outra. São os bebês muito chorosos, fazem irritados, têm dificuldade para boas pegas, aí vem a Leila, né? Essa é uma questão de mães hoje saindo à revelia dos hospitais
porque insistem no aleitamento materno, tanto ela quanto o bebê não estão preparados para isso. E sensíveis ao barulho, ao contato humano e à luz. O bebê também faz um quadro semelhante a uma depressão, não acham? Pode passar o próximo. A depressão acomete normalmente, somos nós mulheres que temos mais depressão do que os homens, né? Isso está variando um pouco. Eu não sei se a nossa amiga aqui, Rosane, tem estatísticas diferentes dessa, que essa estatística é de 2016. Mas eu acho que continua a mesma coisa. A mulher tem uma tendência maior a ter depressão do que o homem. Afinal, a gente tem alterações do humor, principalmente no período pré-menstrual, a gente tem uma tensão maior, a gente tem ansiedade, a gente tem um climatério, a gente tem a menopausa. Então, são todos fatores de desequilíbrios hormonais e a gravidez é só mais um deles. Mas também tem que prestar atenção que os distúrbios de ansiedade que compromete o comportamento da mulher, hoje, dentro da uma saúde psiquiátrica e psicoterápica, a gente hoje tem que tomar muito cuidado. Eu encontro gente dentro do consultório fazendo para atenção pré-menstrual antidepressivos. Tá? E às vezes até com benzodiazepínicos também. E aí vem com a mamãe, uma menininha de 16 anos, tomando inibidor de recaptação de serotonina, com 16 anos, e à noite, doutora, à noite eu dou para ela umas gotinhas de um tal remédio, que eu não vou falar o nome, mas é o mais usado no Brasil, somos campeões. Não vou falar o recurso, mas é o Rivotril. Então, o que acontece? Isso já vem de uma cultura de mãe para filho. É uma cultura de eu fui assim, minha avó foi assim, minha mãe é assim e minha filha é assim. Isso tem que ser desconstruído. Por isso que eu acho que o papel da psicoterapia e de nutrição é uma das coisas mais importantes na condução desses casos. 10% das mulheres podem vir, sim, a desenvolver a primeira vez a doença da depressão. Mas a distimia já estava aí. Tá? A distimia é a mudança do humor. A atenção, a menina vai fazer uma prova, desmaia no meio da prova. Então, não são todas, e meninas e meninos não são todos. Mas isso tem que aprender a lidar com isso. Tem que procurar os profissionais corretos. Ele tem que ser assim, visualizado quando você já passou daquilo, né? Passou daquilo que o obstetra, o enfermeiro não consegue. Vem a figura do psiquiatra para dar o diagnóstico correto. A maior evidência é sempre o terceiro trimestre. A gente na fala já falou alguma coisa disso, né? Porque o primeiro trimestre é um choque. E quando a gravidez não é planejada? Está casada que eu digo assim, parcerias fixas, tá? Decisões, vamos engravidar, mas vai ser para o dia 15 de janeiro de 2021. Aí chega no dia 30 de julho, ela se vê... Está travando? Alguém aí está com aberto? Está travando... Melhorou? Às vezes eu vou lá para trás. Melhorou? Regina, começou a picotar a sua fala. Eu já pedi para as pessoas fecharem a câmera. Vamos ver se melhora. Só ficar você e Rose com a câmera aberta, por favor. Então, gente, para a gente otimizar a sala, vamos fechar, então, todos, fecharem o áudio e a câmera. Só deixar Regina e Rose com a câmera aberta, por favor. Obrigada. Eu acho que eu fico lá para trás também. Bom,
Aí, pode passar o próximo. Entenderam bem essa incidência aí do primeiro e do terceiro trimestre? Primeiro que é a novidade e, às vezes isso incomoda o momento que você engravidou. Planejar, a gente vai até um certo limite, mas a natureza ajuda, às vezes, a fazer o contrário e a gente tem que estar sujeito. Isso é tal da resiliência. Não era para agora, mas aconteceu e vamos lá. Diagnóstico prévio colabora muito para um melhor tratamento. Hoje, as dúvidas em relação às medicações, a gente já tem inibidores de recaptação de serotonina, que eu vou falar algumas para vocês, como a sertralina, né? A própria fluoxetina, a valenflexacina. Então, essas famílias assim, atuais, a gente pode utilizar e tem que continuar, gente. Tem também os medicamentos que se usa para quem já tem depressão, o próprio lítio, né? São medicamentos que a gente, junto com o psiquiatra, tenta adequar o mínimo para efeitos deletérios no bebê, né? Então, a gente hoje já tem um acesso a esses medicamentos com mais tranquilidade e a gente pode utilizá-lo no controle com o bebê. Eu queria deixar bem claro que não existe nenhum remédio benzodiazepínico que podemos usar na gestação. E o diagnóstico de depressão em gestações anteriores, eu já tive uma depressão, falta de suporte familiar, crises conjugais, em meio a uma crise de separação, a mulher se encontra grávida, quer dizer, aquela parceria que ela tinha anteriormente não vai ter, quer dizer, esse acolhimento tem que ser da equipe multidisciplinar, e aquele caso aí que eu tive agora, um caso muito lindo, foram 7 gestações, gente, com 6 perdas, 6. E ela conseguiu ter agora a Júlia, com 33 semanas, está lá na perinatal, dentro de uma UTI. Mas vou dizer a vocês, se eu não tivesse tido a ajuda da nutricionista que me ajudou a que a paciente perdeu 22 quilos ao longo dessa trajetória, e hoje ela tem um peso de 88, conseguiu não engravidar nada, aumentar em nada na gestação, mas quem mais me apoiou foi a psicóloga. Sem ela, com certeza, não conseguiria ter chegado ao final. E abortamentos também aumentam muito o medo de um novo abortamento, de uma nova perda, e que leva, e não devemos de maneira nenhuma, mais uma vez eu reforço, ela está assim, porque, coitada, também perdeu uma pulsão, né? Não vou usar nada para ela. Não é assim, né, Rose? Temos que usar, sim, uma medicação e escolher aquela que tem menos efeitos colaterais para ela e para o bebê. E sempre junto da figura também do psiquiatra. Não nos arvorarmos só porque eu tenho experiência, só porque você tem experiência, no sentido de medicar sem saber. O que a gente pode fazer é junto, pode passar o próximo, não sei se é isso que eu falo, procurar ajuda, junto com essa equipe aí maravilhosa, obstetra, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro e nutricionista. Esqueci do assistente social, sempre esqueço de alguém, gente. Mas tem também o serviço social. Nós vamos ver a nossa paciente mais a miúde. São pacientes que têm que ser considerados de alto risco. Então, a consulta é semanal, não necessariamente com o obstetra, pode se dividir a equipe, e aí o serviço social entra, até colocando em abrigo. A amiga de Selma, que adora falar em violência na mulher, há 2 anos atrás, nós tínhamos uma paciente que estava com uma depressão horrorosa. O marido batia nela todo dia. Estão me entendendo? Então, quando ela se abriu comigo, se abriu com a nutricionista, abriu com o psicólogo, abriu com ninguém. Ela abriu com o assistente social. Que quando a assistente social falou para ela,
nós temos aonde alocar você, nós temos condições de dar o tal do, qual é o nome disso, cartão de passagem, você vai vir aqui toda semana, e ela foi. E foi uma gravidez maravilhosa. Não vou dizer que ela ficou boa da depressão, isso ao longo do tempo. É uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Os tratamentos medicamentosos que estão sendo feitos antes dela entrar na depressão, eles só levam 10 dias, não só levam de 10 a 20 dias para iniciar tratamento, para iniciar efeito, para você realmente começar a sentir que ela está melhorando. Então, quadros depressivos não tratados têm chance de impacto negativo muito maior do que o risco da exposição do feto aos medicamentos. É uma criança que pode apresentar, dependendo do medicamento que a gente escolher, sinais e sintomas de ausência do medicamento. Então, toda a equipe, esqueci também de botar aí, né? Neonatologia aí, né? Enfermeiro obstetra, enfermeiro neonatologista e a figura do pediatra, que vai nos ajudar também naquela fase que o neném tem que desmamar o medicamento. Mas a gente sabendo que isso foi melhor para ele do que antes. Aí tem alguns que a gente já citou, né? Que hoje, cada vez mais, uns mais, outros menos, mas atualmente a gente está mais segura em uso desses medicamentos. No início, né, a gente evita. Os antidepressivos mais comumente usados e eficazes são esses, mas estou colocando não como uma maneira, é lógico, nós aqui não estamos na tentativa de ensinar ninguém a tratar, nem eu, tá? Me coloco nessa posição. Mas e saber quais são os efeitos e ratificar junto à sua paciente que é necessário sim. Porque quem lê uma bula dessa não toma de jeito nenhum. Mas você tem que ingressar nos estudos, saber o que causa fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina e citalopram. Quero, mãe, tá botando a mão em tudo lá dentro. Vou botar na bala e na bolsa agora. Tá bem, eu? Stephanie, por favor, desliga o seu microfone. Eu pensei que ela estava perguntando. Devem ser administrados sempre na dose ideal. Uma dose passada não é a dose que a Regina precisa. Então, tem que ser avaliado. E, na medida que os sinais e sintomas forem melhorando, a fala da paciente, o cuidado que ela vai começar a ter com o corpo dela, a vontade de comprar coisinhas para o bebê, a vontade de acariciar a barriguinha, de sentir o movimento do seu bebê, de começar a participar com as parcerias, o que está acontecendo, a fala, ela melhora a fala, você vê que está fazendo efeito. Então, esse ganho é dela. Agora, o uso durante o terceiro trimestre, por que é importante identificar logo no início? Porque no terceiro trimestre, as complicações começam a vir de uma forma pior na neonatologia já, como agitação, irritabilidade, choro contínuo. A gente tem muito isso, gente, que é uma coisa incrível, é hiperêmese gravídica. Esse é um quadro típico que, às vezes, a gente tem que usar tripilina, não é, Rose? Tem que usar até anticonvulsivantes, tem que usar remédios que nem tem muito estudo sobre ele. É um dos quadros mais dramáticos dentro da obstetrícia. No meu, por exemplo, assim, a minha experiência ao longo desse tempo todo. Então, todos esses quadros clínicos que podem ocorrer com o bebê, você tem que saber que isso pode ocorrer, repassar tudo para o pediatra, o neonatologista, e ter todo um controle dentro de uma unidade. Semi-intensiva, né, Rose? Depois você fala se esses quadros são melhores
para serem levados em unidade semi-intensiva de neonatologia. Não precisa ser um de CTI, mas também você não vai dar uma alta para uma paciente dessa com 3 dias de parto, né? Então, é uma paciente que tem que ficar mais tempo conosco, um bebê tem que ficar mais tempo conosco para receber todos os seus, vamos dizer assim, os seus atendimentos adequados. Não existe na literatura, não sei quem vai falar isso, é a nossa convidada, que nos convidou, a Rosane, no pós-parto, óbito por esse quadro clínico, a não ser que não tenha tido nenhuma assistência. Pode passar o próximo, Tainá. Então, gravação da Cuidados Gerais, tá? Repetindo, ratificando, a banalizar o quadro, atribuir a culpa, isso é tudo do hormônio. Minha avó teve isso, não saiu de casa e teve 9 filhos, todos estão normais? Ninguém está normal nessa casinha, né? Vai me desculpar, mas ninguém pode estar. Mas não é normal, não é coisa de mulher grávida. E devemos apoiar, estabelecer diálogo, empatia, companheirismo e busca de ajuda profissional. Não me sinto segura, nem como obstetra, nem como enfermeira, que eu também sou nunca, né? Está nas veias, porque eu me vejo bem diferente, assim, dessas questões de invocar. A enfermeira, ela cavuca, ela tem um negócio assim, ela vai o âmago do ser das pessoas, porque é dela, é o trato, é a arte, né? Eu me considero assim também com isso, eu gosto dessa parte, eu gosto muito. Então, eu acho que a gente hoje tem uma equipe maravilhosa, que é a equipe multiprofissional, os cuidados com a nutrição, gente. Isso é importantíssimo. Por isso que, né, a Rosana estava falando contigo. Próxima, gostei muito desse tema, é um tema que eu amo, é a gente fazer esses cuidados com a alimentação. Eu tenho pacientes que a gente muda, tira todas as drogas que aumentam isso e consegue levar, tá? O que a gente consegue levar? Tira o café, chocolate, que eu amo, né? Tira o açúcar branco, a farinha branca, a gente tira, vamos, bebida alcoólica nem pensar, e entra, de repente, com uma homeopatia, por que não? Né? Entra com chazinhos, entra com, e principalmente com muito carinho, muito afeto, e nunca ia ser o parceiro, tá? O parceiro hoje é o maior amigo. E quando eu digo parceiro ou parceira, porque hoje nós estamos com casais, né? Mulheres que resolvem ter filhos, não está em comum, entendeu? Até para FIV, o que isso carrega. Olha, é tanta história. Então, isso acarreta tanta coisa que você hoje tem que trazer a parceria. E se não tiver nenhuma, que seja uma amiga, que seja um amigo, que seja uma pessoa que dê apoio. Essa pacientinha que eu amo de paixão, deve ter neném daqui a uns 2 meses comigo, para ver quando ela chegou. Ela foi expulsa de casa. Ela foi expulsa de casa e mora com a tia que a odeia. Você acha que ela vai ter o quê, gente? O parceiro dela foi assassinado. Mora num ambiente super legal. Mas, olha, está no nosso grupo. Tem, quem gosta disso é a minha Leila, queridíssima. Ela tem HIV, tem sífilis, depressão. Ah lá. Depressão. Descobriu isso tudo e o marido morreu. Entendeu? O parceiro morreu, foi assassinado. Então, quer dizer, uma menina de 17 anos. Eu tenho um grupo, já não tem nada a ver com essa aula, mas vou fazer logo. Eu tenho um grupo que é Mulheres Convivendo com HIV. Era para elas saindo, era só para gestantes, mas elas não vão embora, elas vão acolhendo o grupo. Atualmente, são 62 mulheres, com 19 gestantes HIV. Quer dizer, é muito interessante. Eu falo muito, né, gente? Falo muito.
Então, vamos deixar aqui a minha querida Rose falar. Eu vou desligar, hein? Deixa eu ver aqui, onde é que desliga isso? Ah, cadê? Fim da apresentação. Muito obrigada, Regina. E agora a Rose vai falar dos cuidados mais específicos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. De verdade, quando me veio o convite, eu tremi um pouco na base, porque não é um local confortável para eu conversar, apesar de eu já trabalhar com casais grávidos pelo menos há 20 anos. E eu vou passeando por esse tema, porque vez ou outra a gente vai encontrando um aqui e outro ali, mas assim, ontem eu conversando com a Regina, a gente combinou o seguinte, que uma ia complementando o que a outra ia falando, e assim, eu não tive necessidade nenhuma, porque a fala foi tão clara e um assunto tão pesado, de forma tão leve, Regina, que não tinha como eu te interromper para nada. Eu só fiquei bebendo da sua fala, foi um espetáculo. Então, me coube falar sobre a ação da enfermagem e os cuidados na depressão pós-parto. Isso não é simples da gente falar. Eu resolvi conceituar os transtornos pós-parto, uma vez que a Regina ia falar da parte gestacional, da parte do pré-natal. Quero agradecer muitíssimo a Tainá e tem outra menina também, a Tainá e a Sandy, que são gracinhas meninas, que me ajudaram a estar aqui. E eu queria já pedir para passar o próximo slide, por favor. Então, na verdade, a gente consegue dizer que a mulher ela passa por momentos, e para alguns autores dizem que é crise. Eu prefiro sempre dizer que é uma transição, e a mulher passa por essa transição na adolescência, durante a gestação, e também no pós-parto, e por que não dizer também no climatério, né? Então, essa mulher, ela tem... E a gente sempre atribui aos hormônios, né? É comum a gente ouvir, quando a mulher fala um pouco mais alto, a pessoa fala assim, isso é hormônio, que isso, mas assim, a gente sabe hoje, a gente vai fazendo leitura, vai vendo, que não é tão simples, que não são só os 20 hormônios, né, Regina? Existe toda uma história de vida dessa mulher, que pode desembocar num pós-parto muito mais complicado do que o esperado, e pior de tudo, de uma forma silenciosa. Regina falou muito bem o quanto é importante a gente estar atento, porque às vezes passa e é tão sofrido, é tão doído, e ela passa de forma tão solitária. Vamos passar mais um? Pode passar outro? Porque a gente tem essa visão da maternidade, né? É uma obra de arte, é lindo, é tudo tão perfeito. Imagina, 20 hormônios trabalhando para ela dar conta de uma gestação, para ela dar conta de um nascimento e de um cuidado, né? E aí a gente fala assim, gente, o que pode dar de errado? Né? E aí a gente vai para aquela coisa do biológico e fica pensando na hiperemese gravídica, a gente fica pensando na diabetes, na pré-eclâmpsia, no lúpus, e às vezes a gente muito esquece da escuta, a gente muito esquece da percepção dessa gestação para essa mulher e o quanto para ela está sendo difícil levar essa gestação e o quanto que isso vai repercutir no pós-parto. Tá? Pode passar o próximo. Não é à toa que algumas celebridades já vão até as mídias e falam, gente, que isso? Que negócio lindo é esse que vocês estão dizendo, né? Não é bem assim, não. Eu estou um zumbi, não está fácil para mim. Né? A outra diz, olha, eu estou numa rave, não está fácil, não. Cadê a beleza? Né? Então, agora a gente já tem até jogo, elas estão tendo coragem, porque como as pessoas estão indo para as mídias, elas estão tendo coragem de colocar expectativas e realidade. Né? Então, tem sido muito bom, porque no passado tudo era muito belo, tudo era perfeito. E aí as mulheres que sentiam, e assim, é do ser humano viver a ambivalência, né? E na gestação isso se acentua, e no pós-parto não vai ser diferente. Então, tem momentos que eu quero estar grávida, mas tem momentos que eu achava que eu podia esperar mais um pouquinho. Tem momentos que eu queria estar com a criança em casa, mas tem momentos que eu queria sair correndo e deixar que alguém cuidasse daquela criança para mim. Mas imagina uma mãe falar isso. Eu não aguento o choro desta criança. Então, que bom que algumas mulheres estão indo até
as redes, as mídias, e estão tendo coragem de falar, olha, a amamentação não tem sido nada bacana, né? Como a Sandy fez, né? Como tantas outras mulheres vão até lá e falam assim, olha só, não é bem assim não, gente. É um pouquinho complicado, o buraco está mais embaixo. Que bom que isso está acontecendo, para a gente poder... Então, assim, se uma celebridade pode, a outra coisa, por aí, da minha casa eu também posso. Então, isso é importante. Pode passar o outro. Fora que, assim, esses transtornos vêm muito porque esta mulher fica sobrecarregada, porque ela, enquanto gestante, está tudo certo, né? Ela vai do pré-natal, ela faz todas as ultrassonografias possíveis e imagináveis, ela faz todos os exames de sangue, então está tudo ok. O bebê está sendo alimentado, ele está aquecido, ele está tudo uma beleza. E quando o bebê vai para casa, como é que é isso? Né? O quanto que essa moça tem que dar conta de não só o bebê, mas de todas as outras atribuições, ainda que ela tenha uma rede de apoio, porque se espera dela, até porque hoje, gente, qualquer mãe dá um Google, e ela já sabe até da estrogestação, ela já sabe que o bebê necessita dela para se adequar nesse novo ambiente que ele está, num ambiente extrauterino. Então, ela necessita disso. Então, ela acha que ela tem que dar conta, ela tem que assoviar e chupar cana. A verdade é essa. Imagina, todo mundo deu, minha mãe deu. Minha mãe não tinha babá para ficar com a filha e deu conta. Eu escuto muito, e agora, nesse momento de distanciamento social, eu tenho ouvido algumas moças que têm o neném. Eu não faço consultoria pós-natal. A gente trabalha muito no período pré-natal, eu trabalho com curso de casais grávidos, mas, assim, por conta dessa coisa do distanciamento social, acaba que elas me ligam e acaba que eu escutei muito essas moças durante um tempo, e elas falavam exatamente isso. Mas como assim? A minha mãe dava conta sozinha, por que eu não estou dando conta? Né? O quanto que se cobra dessa mulher, ainda que ela ache que não, mas chega um momento que ela entra no quarto e fala assim, Rosa, eu estou falando só com você. A minha mãe teve 3 filhos. Ela deu conta, naquela época não tinha babá. Eu tenho babá, meu marido, minha irmã está aqui, eu não estou conseguindo. Né? Tudo isso. E agora, nesse momento de pandemia, a gente ainda tem um medo de contrair o vírus, né? Contrair a doença Covid. Existem estudiosos que já estão dizendo que existe uma chance de aumentar o baby blues, que a gente fala daqui a pouquinho, em até 30% neste período de pandemia. Porque, para além do cuidado com o bebê, ela ainda tem medo de adquirir a doença nesse período de pós-parto. Gente, acredite, tem mulheres que falam assim, Rose, eu postei esses dias no Instagram, como é que faz a diluição da água sanitária para a gente utilizar além do álcool? E aí elas me ligam assim, Rose, eu quero saber se eu posso tomar banho. O entregador veio deixar as coisas da farmácia, eu joguei álcool em tudo, eu joguei água sanitária em tudo, eu dissolvi a caixa do sabão em pó, e que não sei o quê. Porque está uma neurose, né? As pessoas estão enlouquecidas. Porque imagina, aí elas vão ler que aí no papel dura para aproximadamente 36 horas o vírus, então elas ficam enlouquecidas. Então, imagine o quanto que se tem de motivo para adoecer, né, gente? Pode passar o próximo. Então, a gente tem alguns conceitos, né? A gente tem o baby blues, ou o blues puerperal, ou disforia puerperal também. Tem a depressão pós-parto e a psicose puerperal. É muito comum a gente ouvir falar psicose puerperal, mas ela é a mais rara de todas, né? Eu não sei se a Rosane tem esses números, mas, assim, a gente tem menos de 5%, né? Vai de 1 a 5% de casos de psicose puerperal. Mas, devido à importância dela, né, porque quando a mulher vem a ter psicose puerperal, que ela põe em risco a própria vida e a vida do seu filho, então toma uma ordem de grandeza que parece que é muito mais frequente. Na verdade, não. Ele é bastante rara. Pode passar o próximo. Então, a gente tem o baby blues ou disforia puerperal, ela tem o início exatamente, coincidentemente, quando ela está chegando em casa, olha isso. Então, vejam, gente, que não é só uma questão de ter todos os hormônios, é também essa questão hormonal, mas
tem uma questão dela chegar em casa e falar assim, e agora? Como é que é isso? Agora sou eu e o bebê. Então, exatamente começa aí pelo 3º dia pós-parto e pode ir até 3 semanas, pode durar até 3 semanas. É muito comum que se resolva sozinho, tá bem? E sem grandes repercussões, a não ser o próprio sofrimento desta mulher. Pode passar o próximo. E aí a gente tem aqui como tristeza, o choro fácil, é muito comum. Existem alguns autores que chamam de a crise das lágrimas, né? Porque a mulher chora muito. E é o pior, né? As pessoas ficam perguntando, mas está chorando por quê? Está tudo bem? Sua filha é perfeita? Seu bebê é lindo? Está tudo certo? Você tem tudo? Por que você está chorando? E a mulher olha e fala assim, como assim? Mas está tudo certo mesmo? Então, é comum ter essa ansiedade, tem mudança de humor, irritabilidade, pouca concentração, tem problema para dormir, para além da questão da amamentação, né? Que aí a gente fala assim, não, mas é porque ela tem que estar de mamar, livre demanda, de hora em hora, mas é para além disso, às vezes o bebê está dormindo e ela acorda para olhar se o bebê está bem. Será que meu bebê está respirando? Quantas mulheres não vão até o berço onde o bebê está, quando ela não faz cama compartilhada, quarto compartilhado, e coloca espelhinho próximo do rosto do bebê para ver se o bebê está respirando. Tamanha é a insegurança de estar com aquele bebê. E a gente está falando de bebês com apigar acima de 7 no 5º minuto, bebês normais, bem, obrigado. Imagine o bebê que saiu da UTI. Aí que é uma loucura mesmo, né? Quantas vezes eu ouvi as mães dizendo assim, próximo da alta de um bebê que foi prematuro, que ficou com a gente, às vezes eu fui de uma UTI neonatal, ficou com a gente 3 meses, e a mãe falava assim, qual é a possibilidade de eu alugar um saturímetro? Eu falava assim, mas para que você quer um saturímetro? Não, Rosa, eu vou me sentir melhor, porque vai que cai a saturação, mas como assim? Está tendo alta, está bem. Mas a mãe queria levar, né? Mas aí a gente fala assim, não, mas era mãe de UTI. Mas a outra mãe, se pudesse, levaria também. A Regina deve saber disso, né, com o pré-natal. Eu costumo dizer para as mulheres no curso de casais grávidos que assim, o sonho de toda gestante era ter um aparelho de ultrassom em casa, né? E ver todos os dias de manhã, acordar, pegar o transdutor e ver como é que está o bebê. Existe uma ansiedade para conhecer esse bebê. Pode passar o outro. E nesse baby blues, a gente escuta muito isso, assim, né? A gente escuta, eu amo meu filho, mas às vezes me sinto incapaz de cuidar dele. Acho que estou fazendo algo de errado ou deixando de fazer algo. É uma insegurança mesmo, ainda que esteja tudo bem. Então, assim, o quanto é importante a gente dizer para ela, olha, está tudo bem. Se o bebê chora, quantas vezes a mãe fala assim, olha, como assim ele está chorando? Porque existe uma cultura, na nossa sociedade, a gente tem uma cultura que o choro é igual a sofrimento. E aí você, de trocar isso tudo, ressignificar, dizer para ela que o choro para o bebê é uma forma de comunicação, é dificílimo. Ela fala assim, Rosa, mas ele chora. Eu falei assim, que ótimo. Para na frente dele e veja o que ele está precisando. Aí, mas ele está chorando. Eu falei assim, ele chora mesmo. Então, para ela, alguma coisa está errada. E para as muitas mulheres, gente, acreditem, é insuportável o choro do seu bebê. Insuportável. Elas dizem, faço outra. Me sinto 24 horas por dia, pior mãe da face da Terra. Será que isso é normal? Elas falam isso, elas verbalizam quando podem, quando deixam, elas falam isso. Eu tenho vergonha, porque eu acho que eu não sou tão boa. Pode passar? Já a depressão pós-parto, ela tem episódios depressivos que ocorrem nos meses que seguem ao nascimento, pode ir até 1 ano, e tem autores dizendo que isso pode se estender a mais tempo. E aí, gente, veja bem, uma pessoa passa o próximo com todas essas, bem mais acentuado que o baby blues, né? Então ela tem uma labilidade do humor muito mais acentuado, muito mais exacerbado, é muito mais deprimida, tem uma ansiedade, o choro é excessivo e é aquele choro de desespero, muitas das vezes, não é aquele choro contido, escondido no banheiro, não é. Muita angústia, falta de energia e motivação, é uma falta de tesão mesmo, né? Quando a Regina falou assim, a libido não é só uma questão de sexual, não é. É tesão, é vontade, né? É desejo com a vida mesmo.
Então, medos que antes não tinha, então tudo passa a ser um temor. Será que a pessoa que está cuidando do meu bebê vai cuidar direito? Às vezes ela tem 1000 referências, elas falam assim para mim, olha, eu escolhi a dedo a cuidadora do meu bebê, eu escolhi, mas eu acho que ela dá uns vacilos. Eu falo, mas você não escolheu a dedo? Mas... Então, você tem uma dificuldade naquilo, isso fica muito exacerbado. Tem uma insônia, mas também pode ter uma hipersonia, uma dificuldade de pensar com clareza, perda de interesse dos cuidados maternos, isso é extremamente comum, né? E às vezes a gente olha isso ainda no alojamento conjunto, né? A gente vai na enfermaria, o bebê está chorando do lado dela e ela está olhando para o teto, como se nada tivesse acontecido. E acredite, tem alguma coisa ali. Eu lembro que quando eu acompanhava os alunos no alojamento conjunto, eu fiquei um bom tempo na maternidade Herculano Pinheiro, e eu lembro de uma situação clássica de uma mãe em que ela ela tinha uma acompanhante que era a sogra dela, e a sogra fazia tudo com o bebê, e ela já não fazia nada, e ela estava ali porque ela estava fazendo antibiótico, ela fez uma infecção puerperal, e ela ficou ali por mais tempo, e ela ficou um tempo ali, e tinha uma aluna minha que falou assim, olha, fica próximo dela, fique disponível, mas não fique perguntando tanto. Se ela sentir à vontade, se ela quiser falar alguma coisa, tente. Aí a mãe, a acompanhante, falou assim, olha, eu estou com muita dificuldade. Ela não está querendo tomar banho. Que isso? Bom, lá pelas tantas, a minha aluna foi com ela, conseguiu levar ela até o banho, daqui a pouco ela volta para mim e fala assim, professora, eu estou apavorada. O que aconteceu, minha filha? Ela falou. Aí eu falei assim, que coisa boa. Sinal que ela sentiu uma abertura com você, ela sentiu a vontade com você, isso não é ruim. E aí ela falou assim, mas professora, o que ela me contou, eu estou apavorada. Porque ela teve uma internação durante a gestação, e ela tinha uma outra bebê de 2 anos, e durante essa internação, a filha de 2 anos, próxima da televisão, se apoiou numa televisão, a televisão caiu em cima dessa criança, e infelizmente essa criança veio a falecer. E ela se sentia muito culpada, porque ela não estava com esse bebê de 2 anos. E ela dizia, eu não quero me apegar a esse outro. Por que eu vou me apegar a esse outro? Por que eu vou cuidar do outro? Então, e para todo mundo que estava em volta, as pessoas não pensavam em depressão, não pensavam em nada disso. As pessoas apenas diziam assim, ela não quer cuidar porque a avó faz tudo. Né? Então, assim, o quanto que a gente, às vezes, vai criando justificativa para as coisas sem ao menos escutar a pessoa, né? Então, é importante isso. Não é normal a mãe ver o seu filho chorando e não estar atenta a isso. Não é normal. Pode passar o outro. Então, tem sempre isso, né? Então, essa depressão tem um quadro quase sempre ligado às ideias inatingíveis. Ela quer ser mais do que ela acredita ser necessário. Ela precisa ser sempre mais, ela precisa ser melhor. Ela precisa alcançar aquilo que ela pensa que é o ideal, que a mãe foi, ou então não, né? A história é diferente, né? Eu vou ser aquilo que a minha mãe não foi para mim, então eu preciso ser muito melhor. Então, essa psicóloga que é do Conselho Federal de Psicologia, ela fala isso, esses quadros são quase sempre ligados a um ideal inatingível. A exigência para atender o ideal que é difícil de alcançar, a pessoa sente sempre uma falta com a relação àquele ideal e se acovarda, se sente impotente e cai em depressão. Esse quadro é proporcional à expectativa e à exigência de desempenho. Então, é muito sofrido, é muito doído. Pode passar o outro. Ficar ligado também, porque a depressão pós-parto também acontece no homem, também acontece no parceiro, né? E assim, existe uma média aí que de 10% a 20% dos pais também têm depressão, mas imagina se eles vão falar isso, né? É muito difícil falar isso, porque se falar, vão pensar o que dele. No momento da gestação, quantas vezes a gente fala assim, olha, o homem sente desejo, o homem enjoa, porque na verdade o casal está grávido. E muita gente olha e fala assim, hein? Mas ele nem está grávido. E aí, gente, vale a gente pensar, né? Se o homem não está passando por esses 20 hormônios aí da gestação e deprime, isso leva a gente a pensar
que a depressão não está relacionada única e exclusivamente aos hormônios. Pode passar o outro. E a psicose puerperal, né, que tem uma característica diferente, porque, para além de ter esse quadro também depressivo, mas aí ela sai da realidade, né? E ainda pode ter a condição de alucinação. Pode voltar, pode passar o próximo. Mas, como eu disse para vocês, é muito baixo o percentual das mulheres que desenvolvem psicose puerperal. Então, tem euforia, sim, tem um humor irritado, fica logorreica, tem uma agitação, insônia, delírios, principalmente, ideias persecutórias, alucinações, comportamentos desorganizados, confusão mental, perplexidade e despersonalização. Então, a gente precisa ficar muito, mas muito atento à psicose puerperal. Pode passar? Bom, então, assim, me pediram para falar de ação e cuidados, e eu digo para vocês que é extremamente difícil, mas também concordo com a Regina que a gente tem que pensar que a gente não dá conta de tudo, e a gente não dá conta mesmo. É importante a equipe multidisciplinar estar envolvida, né? Porque a gente entende que qualquer um desses quadros, tanto do mais leve ao mais grave, a gente pode não dar conta, pode não ser a gente, o profissional indicado para que essa mulher se sinta confortável, né? Mas eu vou tirar linhas gerais daquilo que eu venho vivenciado nesse período que eu vou vivendo com esses casais grávidos. Pode passar? Então, uma das coisas, eu acredito que a gente precisa reconhecer que algo não está bem. Então, quando a gente pensa que você olha para essa mulher e fala assim, mas ela está com preguiça, ela não quer cuidar do filho porque tem quem cuide. Ela não quer conversar, ela não está afim de conversar porque ela não quer se envolver, ou é porque ela brigou com o marido, seja qual for o motivo. Eu acho que assim, esses pequenos sinais que a gente vai percebendo, a gente deve estar alinhando e estar percebendo o quanto que dura, o quanto que se precisa de alguém a mais nessa história, entrar nessa rede, para poder ajudar essa família, né? Pode passar? A outra coisa é a escuta sensível, a qualificada, enfim, né? Aquela escuta que, de fato, eu tenho uma amiga que fala muito para mim, né? Assim, não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? A gente precisa aprender a falar menos. O quanto que a gente tem uma necessidade de falar, de mostrar o nosso conhecimento, de dizer para a mulher como é que faz, como deixa de fazer, e na grande maioria das vezes ela não quer nada disso, ela está precisando falar, e a gente não está nem aí, né? Porque a gente quer falar dos protocolos, a gente quer falar do que vai vir pela frente, de como os bebês, e tem sido muito comum, eu tenho percebido, né, nesse distanciamento social, eu tenho ouvido muitas lives, participado de muitas lives, e assim, o quanto que hoje em dia a gente tem caixinhas, o quanto que tudo tem protocolo, né? Então, a criança tem o consultor do sono, veja bem, eu não acho que isso seja errado, não, eu acho que é bacana a gente estudar tudo isso, mas assim, o quanto que às vezes a gente quer colocar toda criança, toda mulher em umas caixinhas. Então, o seu bebê tem que dormir tantas horas, tem que fazer tantas sonecas por dia, porque às 21 horas tem o pico da melatonina, e isso e aquilo. Então, assim, a gente acaba que a gente não considera que esta mulher é única e que esse bebê é único, né? Então, eles têm as particularidades. Então, a escuta sensível é fundamental. Pode passar o próximo. A rede de apoio, a gente buscar o grupo para ela, assim, quem é de confiança, e aí seja quem for, né? Então, é o companheiro ou a companheira, é a mãe, é a tia, é a prima, é a vizinha. Quem é essa rede de apoio? Quem está com essa moça que possa estar ajudando? Isso é fundamental. A gente que é da área da saúde, a gente tem uma vaidade de achar que a gente resolve tudo, e se isso fosse verdadeiro, a gente não teria tantas blogueiras com tantos seguidores ajudando tantas mulheres, né? E às vezes eu tenho visto blogueiras que são antropólogas, blogueiras que é da geografia, blogueiras que trabalham com artesanato, e várias mães seguindo, várias mães dizendo o quanto que você me ajuda. Então, assim, a rede de apoio necessariamente não tem que ser a área técnica.
né? É importante a gente identificar, sim, mas quem é a rede de apoio dessa moça? Isso é bem bacana. Pode passar o outro. A outra coisa é não questionar o amor dessa mãe. De verdade, ela não é menos mãe por isso. Ela está passando por um problema que a gente precisa auxiliar da melhor maneira possível. Mas, definitivamente, não dá para julgar que essa moça não ama o filho dela. Pode passar o outro. E, de fato, a gente tem que pensar na singularidade, né? Então, cada mulher é uma mulher, e acredite, né? Cada mulher funciona de um jeito em cada gestação. Não é tudo igual. Então, assim, não é porque ela não teve a depressão na primeira gestação que ela não vai ter na próxima, não é bem assim. Então, cada gestação é uma gestação, cada bebê é um bebê, então a gente tem que entender da singularidade, sim. Pode passar o próximo. Vamos, Tainá. Tá bom. Isso. Bom, e aí a gente tem os grupos, né? Então, seja onde for, seja no atendimento online, seja nos pequenos grupos ou nos grandes grupos, a gente precisa falar que isso existe. Porque quando a gente começa a falar, a gente vai dando familiaridade, a pessoa não vai se sentindo um óbvio. Fala assim, então não é só eu. Então, isso não é um problema só meu, isso existe. Já tem gente que estuda isso, que lê isso, que vê isso, então eu não... Né? Então, isso é importante. Né? Às vezes, a pessoa que está mais próxima, o companheiro ou a companheira, percebe e eu ouvi isso em algum lugar. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, é importante falar de apojadura, de bujitamento mamário, do teste do pezinho, tudo isso é muito importante. Mas a gente também precisa falar disso que o baby blues, por exemplo, que quase 80% das mulheres têm. E a gente passa batido nisso. Né? Pode passar outro? A gente já está terminando. E, assim, inclua os companheiros nas consultas e nos cursos. Isso é fundamental, né? Toda vez que alguém fala para mim assim, Rose, eu queria te chamar para fazer um curso de gestante, eu falo assim, gente, não pode ser curso de casais grávidos, não pode ser curso de família grávida, porque, assim, chega toda essa carga de responsabilidade na mulher, né? Por que o pai não pode saber cuidar do filho? E, detalhe, ele quer cuidar, tá? A experiência que eu tenho nos cursos de casais grávidos é que eles querem fazer. As mulheres que geralmente falam assim, não, ele não sabe. Ele é muito desajeitado, ele não vai conseguir. E eles arrasam nos cursos e arrasam depois. Então, se a gente já sabe que muito dessa questão da depressão tem muito a ver com essa sensação de não dar conta, se ela consegue dividir com o parceiro ou a parceira, isso tudo vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Então, assim, traga para as consultas, traga para os cursos. Em especial, a gente tem falado muito do pré-natal do homem, o homem ganha muito com isso, não só para o cuidado, não só para a atenção ao bebê, mas também para a sua própria saúde. E terminando, já está. Era isso que eu queria falar para vocês. Deixar aqui o meu contato, se alguém mais quiser mais alguma outra coisa, estou à disposição de vocês. Obrigada. Eu queria agradecer, Rose e Regina, vocês foram maravilhosas, né? Então, assim, só falando algumas coisas que eu acho importantes nesse momento, né, no que diz respeito à depressão pós-parto, é que a gente tem uma expectativa, como Regina e Rose falaram, muito grande nessa questão do ser mãe. Então, passa por um imaginário do que a gente vê nos quadros, do que a gente vê na televisão, do que a gente vê numa realidade que não é a nossa, né? Então, o que acontece é que há uma expectativa nessa relação, nessa mudança de identidade, porque há uma mudança identitária, você passa de mãe, de filha, né? Que é uma identidade de dependência, de contar com, para uma identidade de mãe, que passa por uma outra pegada. Agora é o outro que depende de você. Então,
tem uma mudança aí muito grave. Muito, não grave, mas muito importante, muito significativa. Então, além dos 20 hormônios que estão aí nesse processo no corpo, né, dessa mulher, a gente ainda tem uma mudança de identidade. E a gente ainda tem uma expectativa de que tudo é lindo, que o parto é belo, que a gente não vai sentir nada, que vai ser maravilhoso, vai ser incrível, que o aleitamento é a coisa mais bonita do mundo e fácil. É bonita, sim, mas há uma necessidade de adaptação, né? Como tudo que é novo na vida. Então, acho que assim, é muito importante a gente, enquanto profissional, tá falando disso, né? De que esse processo de tornar-se mãe, ele é complexo, e que as mulheres não são iguais, o que aconteceu com a minha avó não foi o que aconteceu com a minha mãe, e não será o que vai acontecer comigo. E que hoje estamos em um mundo completamente diferente. Hoje, o homem, como Rose falou assim, lindamente, não temos uma mulher grávida, nós temos um casal grávido. E a gente já está vendo, né, o grupo, estudos que a gente vê, esse tornar-se mãe, ele tem um impacto muito grande também no casal. Então, é um casal que estava todo mundo ali, não tinha filho, que estava tudo, né, tranquilo. E aí há de se mudar essa identidade, há de se mudar essa rotina, há de se ter toda uma escuta para essa criança. Né? E isso tudo vai impactar nessa relação dessa mãe com o bebê. Então, esse pré-natal dessas meninas mais novas, aí a menina não fala, quem fala é a mãe. Aí a menina tem o bebê, não é a menina que fica encarregada, é a mãe. E nós, profissionais, desautorizamos essas meninas mãe, essas mulheres mãe, né? Quando a gente não se refere a ela, a gente se refere à mulher mais velha que está ali. Não que ela não seja importante. Ela é central porque há essa relação intergeracional que é importantíssima. Mas a gente tem que olhar e tem que se remeter e tem que falar mais com a mãe do que aquela mulher que está ali, que é a avó. Então, colocar a avó no lugar dela e a mãe no lugar dela. Então, são coisas que vão acontecendo que a gente também tem que ver, que a gente tem que se conscientizar desse processo, né? E então, eu vou passar agora para as meninas, para a gente começar, né, a finalizar com as perguntas que foram postadas no chat. Rosane, eu gostaria aqui de tecer alguns comentários, se você me permite. Claro, Selminha e Leila fazem parte da organização. Olha, né? Eu gostaria muito de agradecer a Regina Rocco, a Rose Brandão, pelas palestras maravilhosas. Assim, vocês foram sucintas, objetivas, claras, mandaram um recado. Exatamente isso, olha só. E a fala de vocês parece que foi combinado. O que é isso, gente? Foi perfeita, casamento perfeito, gente. Eu tenho certeza que todo mundo percebeu isso. Houve uma comunhão de pensamentos aí. Vocês duas falaram maravilhosamente bem da transgeracionalidade de fenômenos que são comportamentais, de gênero, e que justificam o acolhimento no pré-natal, o acolhimento no pós-parto, que é multidisciplinar, que precisa dessa rede de apoio às mulheres. Então, assim, essa escuta sensível, que a Regina eu vejo lá no ambulatório de pré-natal, que eu sou testemunha, nós estamos juntas desde que eu entrei na universidade. Eu entrei em 2006, e eu acompanho a Regina no Centro Municipal do Catete, fazendo pré-natal, e depois foi a convite dela que eu fui para o ambulatório do HUGG.
E, assim, a Regina é exatamente isso. E ela chama a atenção dos alunos da medicina para esse acolhimento, para essa escuta sensível, para essa necessidade que a gente tem de ouvir o outro. Nós sabemos, quando a Rosane, uma vez, nós estávamos no departamento, e ela estava com esse projeto assim, meio que embrionário. Lembra, Rosane? E a gente começou a conversar sobre isso, e eu falei, Rosane, essas questões do pós-parto, elas antecedem a questão do parto, elas vêm lá do íntimo da mulher. São questões que são ligadas a esta gravidez, ou a gestação passada, ou a própria vida da mulher. Alguma coisa que ela traz ali que não foi bem resolvida, e que, se você não tiver essa escuta sensível, você não vai captar. Você não vai saber. E aí você acha que a mulher, aquilo ali é dengo, que aquilo ali é uma manha, que aquilo ali é qualquer coisa, e você não dá atenção, né? Então, assim, eu queria, não vou me alongar, não vou sem muitas delongas aqui, queria parabenizar, agradecer muitíssimo o convite, né? A professora Regina Rouca, a professora Rose Brandão, e assim, e esse momento realmente é especial. Então, assim, grande beijo a vocês, meu grande abraço, agradeço a todos aí que estão participando e nos prestigiando. Então, assim, vamos abrir, então, Rosane, por favor, as perguntas. Sim. Grande beijo a todos. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou fazer as perguntas, ou a Rose ou a professora Regina responde, tá? Primeiro foi a Tainara. No caso de abortamento, em uma nova gestação, essa mulher já é direcionada ao psicólogo ou só é direcionada se apresentar algum dos sinais de depressão? Posso falar? Pode. Pode. Vou falar. Então, vamos lá. Não é assim, todo abortamento vai ter que ser, olha, uma coisa muito importante. Uma coisa, foi a Daiana que fez essa pergunta? Não, alguém, né? Foi a excelente Tainara. Tainara? Isso. Você sabe que uma das causas mais tristes na vida da mulher, ela, além de estar perdendo um bebê que, de repente, ela gostaria de estar naquela gestação, é recebida dentro das maternidades, somente se for pública, particular é tudo diferenciado, mas se for pública, tipo assim, você usou alguma coisa para tirar o bebê, botou algum misopostrol, como é que foi esse abortamento, você não queria? Essa é uma fala errada, que às vezes começa desde a enfermagem para lá no médico, tá? A crítica que eu faço à equipe, porque muitas vezes depois elas retornam, e às vezes nem retorna quando está nos primeiros 3 meses, porque fica com medo de perder de novo e de passar para aquele vexame. A Jaqueline é lá do Gafré, que está aí? É? Saudades, estou voltando aí. Olha aqui, e aí o que acontece? Não, nem sempre um primeiro abortamento vai fazer com que a mulher se decepcione tanto, que entre uma depressão. Se isso ocorrer, ela vai ter que sim, porque não é um motivo para isso. Uma primeira gestação, ocorreu um abortamento, se ela foi bem recebida pela equipe médica, se ela foi bem acolhida. Hoje a gente tem todo um protocolo para abortamento que está triste, né, no ponto de vista. Você tem que mandar a mamãe para casa para o primeiro trimestre, ficar de 3 a 4 semanas aguardando que ela elimine naturalmente, para não provocar sinéquias no útero, para não provocar nada que uma próxima gestação ela tenha que sofrer alguma intervenção por via de esteroscopia. Então, hoje, é todo um acolhimento que tem que ser feito dentro do consultório, e quando não for no consultório, dentro de um ambulatório, e ser, sim, acompanhada pela enfermeira. Se nós, enquanto profissionais, enfermeiro e médico, percebermos que ela não recebeu bem aquela perda, aí ela deve ser encaminhada para um psicólogo também. Mas não acredito que, se não tiver nenhum indício anterior que ela já tenha depressão, que ela vá desenvolver uma depressão por um abortamento. Agora, como eu falei,
a diferença de uma paciente que perde 6. Só na 7ª gravidez é que ela chega ao final com um bebê no colo. Então, é diferente. Mas eu acho que você tocou num assunto que a gente não falou, né, Rose? Que é os abortamentos e como nós somos recebidas dentro da unidade de saúde. Eu gostaria de dar um adendo, né? Assim, essa questão de abortamento, ela me toca muito, porque assim, é impressionante como sempre assim, a enfermaria do abortamento é do final do corredor, é que quase ninguém quer ficar. O quanto que é discriminatório ainda isso nos dias de hoje, né? Se você me perguntar assim, você acha que deveria ser encaminhado para uma terapia? Eu digo sempre assim, fora a questão do abortamento, eu tenho dito muito isso. Eu acho que qualquer ser humano tem direito a 2 coisas, né? A uma boa terapeuta e uma ida à Disney. Eu acho que é fundamental. Se todo mundo pudesse fazer isso, ia ser bárbaro. Uma beleza. Porque eu concordo com o Freud. Até a gente, né? A gente se cura na fala. Né? O Freud fala isso e eu concordo. Né? Então, eu acho que sim, porque a gente não sabe que marcas que faz isso. Né? Então, assim, você falou muito bem. Não necessariamente ela vai ter uma depressão por conta disso. Não. Mas uma paciente que teve um abortamento e ela estava aguardando a alta dela e ela estava com muita pressa, mas dependia dos papéis. Sabe aquela coisa burocratizada que a gente tem, que tem um monte de papel para fazer? E eu lembro que uma técnica de enfermagem perguntou, mas que pressa é essa? Se ela está com alguma coisa, se ela está com alguma dor, quer algum remédio? Ela falou assim, eu estou com dor na alma. Eu preciso ir à minha casa abraçar meu travesseiro. O quanto que a gente é pouco sensível a isso, né, ainda. Então, assim, muito apropriada a sua pergunta. Eu acho que a gente precisa estar um pouco mais ligado nisso, sim. E, enfim, um pouquinho de mais acolhida para essas moças. Isso aí, gostei. Tem mais? Vamos para a próxima. Essa foi da Júlia. Quando o profissional nota que a mulher está com depressão, é possível que ele entre em contato com a família para conversar sobre a necessidade do apoio ou não cabe ao profissional intervir? Posso falar primeiro? É a pergunta de $1 milhão, Regina. Vou falar. Eu acho que cabe sim, entendeu? Se o profissional identificou que é necessário que essa menina retorne o mais rápido possível, pedir telefone, tudo é questão da abordagem, tá? Botar o telefone dela, não tenho medo, né, Jaqueline? A gente não tem medo de botar telefone de paciente nenhum. Jaqueline trabalha com a gente lá no Gafre, é enfermeira também. Botar o telefone, o WhatsApp, né? Pegar o telefone dela, ficar preocupada, mostrar para ela que está preocupada. E se for o caso muito grave, você, como ela colocou muito bem, se for a psicose puerperal, ela é muito, muito grave, né? Porque a gente já teve até no Gafre uma situação dessa, que a mãe correu pela varanda, desceu com a criança e estava disposta a se jogar em qualquer frente de ônibus. Então, isso ocorre, mas graças, não é a maioria, tá? Não é a maioria. Mas, nesse caso, eu acho que sim, que você tem que fazer busca ativa de familiares, chamar outros profissionais que podem ajudar a gente. O serviço social tem contato com os postos de saúde próximo à casa à residência da paciente. Não sei como é que nós vamos ficar depois dessa pandemia, que a gente nem tocou muito nisso, mas é o que mais está refletindo é a depressão, a tristeza, nesse momento de isolamento. Não é isso, Jaqueline? Né? Então, a gente tem sim que fazer busca ativa dessa paciente, falar com o enfermeiro, falar com o serviço social, não tomar só para si esse problema, tá? E buscar junto à residência dela. Para a Rose fica fácil, está lá em Vassouras, né, Rose? É tudo mais tranquilo. A gente tem uma região que dificulta, até porque tem uma região com mais, vamos dizer assim, com mais violência, né?
Então, isso dificulta um pouco. Mas você criar uma relação não importa. Tá? Ela falou muito bem, a Rose, ratifico. Não importa quem está criando a relação. Não importa. Foi aquela menina aí que foi no banheiro, não é isso? E aí descobriu uma história horrorosa. Para quem que ela contou essa história? Para ninguém. Ela se identificou com essa aluna. Então, não importa. Eu vejo muito, fico arrepiada quando eu vejo muitos colegas, futuros médicos, enfermeiros, nutricionistas, me contarem coisas horrorosas. A gente tem uma posição de poder enquanto médico, entendeu? Eu que vou dar o remédio, eu que vou dar a solução, a gente tem esse poder, mas a gente não tem a penetração. Outro dia a Valéria Furtado, que é nutricionista lá do... Eu falei contigo isso, Rose? Jesus repito, que está com a gente lá há muitos anos, temos um trabalho na plataforma Brasil lá, um trabalho imenso, nutrição, enfermagem, médico, serviço social, psicólogo. E nosso trabalho lá, por exemplo, a Valéria vê todas as nossas gestantes, independente. Tinha uma gestante lá, que eu, com essa gracinha que eu sou, né, Jaqueline? Já cheguei, vamos emagrecer, muito bonitinha, isso, aquilo, outro. Aí, na primeira, e não vi nada demais nessa gestante. Não vi nada demais. A gente tem que ser sincero, né? É a nossa história de vida e narrativas. Quando a Valéria viu a nutricionista, conversou com ela, essa gestante tinha tentado suicídio 2 vezes. 2 vezes. E coisas sérias que ela fez com ela. Então, quer dizer, essa percepção que eu estava na frente de uma menina assim, com sobrepeso, ou uma obesidade, tipo 1, tipo 2, o que ser, eu não tive. Entendeu? Então, precisa ela sentar com a nutricionista naquele cantinho dela de lá, humildezinho, mas é bom, e conversar. E ela falou, entendeu? E uma fala pesadíssima, entre outras coisas. É aquilo que você falou da sua aluna. Então, eu acho, sim, que a gente tem que ter essa visão do todo para todas. Regina, tem uma coisa também importante, assim, queria colocar. Eu trabalho aqui no Rio também, eu sou do Rio, né? Eu trabalho em Vassoura, mas trabalho aqui no Rio também. E uma das coisas que a gente, às vezes, perde de mão é a gente achar que a classe socioeconômica interfere. Então, quem tem mais condições, quem tem mais suporte economicamente falando, essa pessoa tem menos possibilidade de desenvolver qualquer um. E isso não é verdadeiro. Acredite, as dúvidas, os questionamentos e os transtornos são iguais em todas as camadas, né? Isso é bem importante, porque assim, eu já conheci, já assisti pessoas que tinham 11 funcionários dentro da casa. 11, né? Morava numa mansão com 11 funcionários. E a pessoa sozinha. De eu chegar até ela e ela falou assim, pedi para ficar sozinha com ela, eu posso ficar com você para a gente conversar, porque para além dos funcionários, ainda tinha a mãe, o pai, e aí quando eu entrei no quarto, ela falou assim, eu só quero chorar. Eu falei assim, fique à vontade. Então, assim, também para a gente não perder de mão isso, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem uma rede, tem, e nem sempre ela está confortável com todo esse suporte que ela tem economicamente, né? Então, nem sempre uma coisa resolve a outra, tá? Facilita, mas a gente também tem que ficar atento a isso, porque senão a gente acha que assim, a pessoa é desfavorecida, então tem mais problemas. E não é assim. Exato. Você falou uma frase de um professor, que eu não vou falar o nome, que toda hora todo mundo diz que eu tenho problema com ele, é o professor Rogério Rocco, que dizia o seguinte, que todos nós não devemos classificar os nossos pacientes por condutas que você acha que tem uma boa vida, o outro não tem, esse tem dinheiro. Depressão
não escolhe Não cor, sexo, Não. fator econômico, fator social. Não. Se fosse assim, você não tinha essa palavra resiliência, não é não? Que a gente está na moda. O que é isso? É pessoas que vivem no mesmo contexto social e conseguem alcançar outros. E tem pessoas que têm de tudo e não conseguem, porque ela independe. Hoje a gente estuda muito na genética, os fatores que poderiam motivar dentro de cada um de nós, cada um de nós, independente de famílias, claro que as famílias vêm com seu DNA. Toda família é depressiva, não precisa ser, gente. É verdade. Precisa ser, mas tem pessoas que têm deficiências de determinadas, vamos dizer, da serotonina, da adrenalina, da noradrenalina. A psiquiatria hoje se baseia nisso. Tanto que as grandes discussões sobre esse DMS, que é o de doença de saúde mental, que é o decálogo deles, dos psiquiatras, esse número 5 aí está sendo super combatido. Que basta você ficar mais de 2 horas no seu celular, você já tem que tomar um remedinho. Basta você ter perdido um familiar queridíssimo seu, passou mais de 20 dias de luto, toma um remedinho. Então, hoje, a gente tem que bancar contra a indústria farmacêutica. Então, é isso. Existe uma predisposição, e para a esquizofrenia já tem um gene, uma predisposição à depressão mais profundas, você tem estudos genéticos chegando aí. Então, isso que você tem que ver, né? Agora, tem uma pergunta... Pois é, eu queria, assim, só falar sobre essa questão da medicalização das emoções, né? Foi o que a Regina falou. Se você chora, não tem jeito. Se a gente abre o DSM-5 e você vai se encaixar em pelo menos 3 ou 4 patologias daquela. E vai ter um medicamento indicado. Então, o luto... imagina uma mulher que perdeu o seu bebê. Ela vai passar por um enlutamento. Vai passar. Não tem jeito. Não tem. Né? Então, aí vai medicalizar isso. É claro que tem determinado momento que vai precisar de uma medicação, mas, a princípio, não. Né? Então, acho que isso que a Regina está falando, que a gente não tem que ficar preso a essa medicalização da emoção, do afeto, da liberdade. Se você é feliz demais, tem medicamento. Se você é triste demais, tem medicamento. E o que é ser feliz, o que é ser triste, sem o acompanhamento de uma história? É verdade. Se você conhecer o sujeito. Então, a gente tem que estar muito atenta a essas questões. A questão dessa alteração de humor, aquela característica, aquela peculiaridade do sujeito. E a gente só vai ter essa ideia ouvindo. A gente só vai entender isso se a gente ouvir. Então, são coisas assim... falou que tem 2 ouvidos e uma boca. Né? Exatamente. Essa é uma fala muito boa. Quem é Edilane? A Edilane falou umas coisas interessantes aqui. Eu acho que eu não anotei, não. A Edilane já foi embora? Eu não anotei, mas ela falou umas coisas interessantes também. Mas é isso. Me perguntaram também aí como é que fica o bebê quando ele submete ao uso, quer dizer, é submetido ao uso de medicamentos. O pessoal do aleitamento materno sabe muito bem disso. Ele tem dificuldade, pega, é isso? Tem choro fácil, tem alguns sinais e sintomas que muitas mães desistem. Olha, ela falou uma coisa muito legal, a Rose, que é essa questão. Rose, você sabe o que eu acho? Eu acho que o nosso pessoal de consultório tem uma assistência bem pior do que o pessoal que, por exemplo, tem uma boa assistência a nível de saúde pública, né? Que agora o nome é outro, é saúde da família. É isso? Eu acho. Porque nós estamos sozinhos, eu e ela, você e a sua paciente.
E muitas vezes há uma resistência à psicologia, ao psiquiatra. Ou você mandar alguém para um psiquiatra que você chamou ela de maluca. E você chamar o pai, a mãe, a avó, olha, eu acho que eu vou precisar de uma avaliação de um psiquiatra. Caraca, não é fácil. É mais fácil, não é, Jaquelina, de um pessoal mais humilde. É verdade. Ele vai. Então, a Edilane, não sei se foi ela que perguntou, ou falou, ou colocou, a questão da humanidade, né? E a questão que você teve com a sua paciente, você foi lá para um cantinho com ela, no quarto dela, largou toda aquela tropa lá fora, fechou a porta e deixou ela aqui. Porque eles têm uma cobrança inenarrável. Eu também botei aqui geração, eu adorei esse termo aí, geração interrelacional. Essa é coisa da Rosane, né? Não foi isso? Adoro essa fala. Essa relação, né? Eu sou avó de 4. Eu sou obstetra e elas me escolheram como obstetra dela. Eu fiz 3 partos normais em três filhas, e uma cesárea de uma das filhas. Eu vou te contar, a gente tem que ser enquadrada. Tem que ser enquadrada. E sabe quem me enquadrou? O meu marido, Santos, que a Selma conhece. Ele falou, vem cá, tu é avó. Acabou? Não é mais obstetra aqui? Tchau, se retire. Deixa o casal. Eu já queria dormir com ela, aquelas coisas. Agora, tem uma aqui que falou, né, do aleitamento, que eu acho que é uma das coisas que eu mais vi, né? Você também, Rose? A dificuldade da pega, porque é os dois que estão mal, né? O bebê e a mamãe, né? Deixa eu contar uma coisa com relação a isso também, para marcar e para a gente ficar pensando, né? Eu vi isso agora há pouco tempo. Uma mãe numa UTI neonatal e o bebê numa fase já de ir para o peito, e a mãe não colocava, não conseguia. E as meninas falaram assim, não adianta, essa mãe não quer amamentar, estou vendo, não adianta, a gente já tentou de tudo. E, gente, é inegável o quanto é importante a amamentação. Mas, de novo, olha o quanto é importante a gente olhar com olhos de ver, né? Até que essa mãe conseguiu falar para uma profissional e, na verdade, ela tinha sido vítima de uma violência na zona sul do Rio de Janeiro, tá, gente? Assim, ela sofreu uma violência quando adolescente, e toda vez que o bebê pegava na mama dela, ela lembrava disso e ela sentia um horror daquilo. Então, assim, gente, cuidado quando a gente já traçar os nossos diagnósticos, né? Então, ela não consegue, ela não está afim, ela está com medo do peito ficar murcho, essas coisas, esses clichês que a gente tem, né? A gente não sabe qual é a história daquela pessoa que está sentada ali, né? É inegável o benefício do aleitamento, mas a gente precisa entender o que é para essa mulher também o aleitamento. Era isso. Eu me lembrei. Então, gente... Estou adorando, mas... E aí? Então, gente, já são 8 horas, 5 para as 8, né? E voa, porque é muito bom, né? Eu acho que quando as coisas são muito boas, assim, voam. Vamos marcar outro, né, Rosane? Vamos marcar outro, Selminha. Dessa vez com vinho, no pós-evento. Então, eu quero agradecer a Regina, a Rose, por terem vindo e, assim, disponibilizado o seu tempo para a gente, para estar aqui disponibilizando conhecimento, sensibilidade, né? Queria agradecer muito a vocês. Quero agradecer a equipe, né? De alunas que foram maravilhosas, né? Quero agradecer muito também as minhas parceiras, Leila, né, e Selma, por esse momento que sem assim, esse grupo, eu não teria chegado a Rose, né? Eu não teria conseguido acesso à Regina, e aí a gente foi casando as coisas, e agradecer também que tem muitas enfermeiras do Gafre aqui, prestigiando a gente,
né? Tá a Jaqueline, a Márcia, e não sei se tem mais alguma, vi as duas. Então, se eu quero agradecer. É Jaqueline, né? Jaqueline e Márcia estão aqui. Márcia tá aí, e maravilha, tá aqui com a gente. E elas que disponibilizam muito, então, os projetos de depressão só funcionam também pela parceria que a gente estabelece com toda a equipe de psicologia, a equipe da ginecobstetrícia, da psiquiatria, das enfermeiras, que são maravilhosas, e o projeto circula no pré-natal. Outro dia a gente está na maternidade, e a gente vai caminhando para melhorar cada vez mais o atendimento a essas mulheres que precisam. E a depressão não atinge só ela, a depressão atinge o casal, a depressão atinge o bebê, né? Então, quero agradecer a todas por terem me ajudado e participado, né? Deram todo o apoio para mim. E para a Leilinha, e para a Selma, e é isso. Eu vou pedir só para a equipe permanecer, né? E as outras pessoas, por favor. Só daí, Ana, disponibiliza mais uma vez o link, e a partir daí gostaria de pedir às pessoas para saírem da sala. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, parabéns. Vou lá te ver, tá? Quando eu for a Vassouras, tá bom? Ok, obrigada. Uma boa noite para todos. Agora é de Boa noite. Obrigada, Rose. Obrigada, Regina, mais uma vez. Grande beijo. Grande beijo. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.